Bom dia para você que está ouvindo a Rádio Inverso. Eu sou o Leonardo. Hoje eu quero conversar com você sobre lutas, já que sem luta não há conquista. Você já ouviu falar essa frase? Você conhece e acredita nela? Parece que muita gente se inspira nisso, segue e acredita nessa verdade, nesse ideal, e não reflete em profundidade essas implicações que talvez uma frase dessa tenha. Vamos inverter hoje esse prisma e talvez enxergar essa realidade ou esse conceito com outro ângulo, na medida em que a gente insiste em conquistar, seja o que for, a gente está impondo a nossa vontade sempre contra qualquer outra barreira que possa surgir no caminho, entre as quais a gente acaba encontrando pessoas, inclusive, com outras vontades e outras situações que vão nos mostrando que talvez esse não seria o melhor caminho ou o único caminho, já que pode existir um conflito ali. Nesse ponto, pode haver algum embate, alguma disputa entre duas ideias diferentes. E aí tem um vai ter que derrotar esse outro. Será que isso é mesmo o único caminho e é o ideal que a gente pode viver? Existem casos também que quando a gente segue determinado ideal com uma meta fixa e um objetivo final inadiável, inconciliável, inegociável principalmente, tudo que passa pelo caminho e poderia ser um meio para que a gente pudesse perceber a vida de uma forma diferente, em outro ângulo, mais profunda e mais experimentada, não é sequer observado e acaba ficando para trás porque a gente tem um objetivo fixo, tem que alcançar aquele ideal baseado na luta, baseado em tudo que está se desenvolvendo nesse processo. E é comum até muitas pessoas insistirem em uma meta e algumas vezes vão ser bloqueadas por alguns empecilhos, por algumas dificuldades que poderiam ser travas, talvez, para um outro caminho, para uma outra conquista. Nesse caso, as pessoas acabam dizendo que isso tem que ser passado, porque o seu objetivo tem que ser alcançado, o teu sonho tem que ser alcançado. Será que é assim? Essa ininterrupta luta, essa sempre disputa permanente, incômodo em não estar onde está, em não ir para um outro caminho que não seja do seu controle, contra qualquer possibilidade de limitação que impeça o que anteriormente foi traçado. Será que não pode ser uma coisa, em alguns momentos, ou talvez na maior parte deles, negativo? Será que lutar é um caminho que você vai insistir sempre? Isso não acaba te cansando de alguma forma? Ter que viver a vida nessa permanente conquista? Se um dos teus objetivos é viver essa existência de uma forma mais profunda, encontrando a sua natureza, de acordo com ela, com a sua real consciência e mais de acordo com essa realidade, alguns caminhos artificiais talvez devessem ser evitados e refletidos se são de fato pertinentes ou apenas estão expondo um direcionamento que talvez você, através das suas fraquezas, na tentativa de se autoafirmar, acabou impondo. Muitas vezes esse lutar, esse está muito mais relacionado a imposições com violentas expressões deterministas de conquistas, negativamente impositivas para alcançar uma condição que talvez você julgue a mais justa, mas se aplicada de uma forma antinatural, em que pode contribuir para eliminar esse artificial? Já que o que você busca é a realidade, não tem um paradoxo um pouco estranho nesse caminho? Se você observar, sempre você pode talvez entender, em alguns momentos, o não agir, o não lutar, o não ir desenfreadamente em busca de um resultado, talvez seja a melhor opção. É comum algumas pessoas dizerem que a vida é uma permanente luta contra todas as situações que julgam que são negativas, daí a necessidade da gente inverter essas condições através dessa disputa, já que a vida em disputa é um movimento permanente. Mas também, será que essa disputa que dizem, e você acaba comprando essa ideia de que é realidade, não é o que alimenta essa fragmentação social? Se é assim, a gente não estaria, nesse caso, usando uma palavra incorretamente, talvez lutar não seja o ideal. Por que lutar? Por que disputar?
Lutar significa sempre que tem um adversário, tem um oposto, tem uma barreira que deve ser de alguma forma sobreposta. Mas será que isso faz sempre parte da realidade ou você só está condicionado para viver dessa forma? Algumas atitudes, sem dúvida, que exigem um caminho mais objetivo, mais firme, exigem mais atenção, mas se relacionam muito mais à consciência que à luta, que nos faz refletir que nossos conceitos não devem ser sempre armados em busca de adversários, já que a vida é múltipla, em sentidos, em formas, e às vezes o que você considera seu adversário pode ser o seu maior aliado. Naquele caminho que você dispensou, podia ter uma nova realidade que você jamais pôde conceber e ali não pôde usufruir. Na medida em que menos lutas são necessárias, mais cooperações, sem dúvida, vão sendo promovidas. Posturas alarmistas, sabe, deterministas em sentidos sempre opostos contra tudo que você acredita ser você, só vai promover mais ruptura, mais divisão e mais destruição. Quando o conjunto é entendido, a gente acaba percebendo que não tem essa luta contra, e sim posturas a favor de alguma causa, de algum conceito, de alguma possibilidade de união. Eu não luto contra você quando eu coloco um texto que talvez vá contra o que você pensa. E não é contra o seu inconsciente também, ou traumas, ou problemas que você guarda. A gente tem que entender o que eles estão querendo expressar e o que isso está querendo demonstrar. A gente tem que promover junto meios para que visões mais positivas sejam observadas, que colaborações sejam usufruídas e a gente possa entrar em um caminho em que as pessoas vão estar invariavelmente mais unidas e não mais divididas e não mais em constante disputa. A sua luta, que na percepção da palavra não seria nem luta, né? Não deveria ser contra o que te incomoda, e sim de buscar entender, refletir por que você se incomoda com determinada coisa, por que você quer esse caminho, por que você quer esse objetivo, por que você se angustia com determinada postura ou sofre com determinado conceito. Quem é esse você que sofre? O que foi construído em você para que isso se incomode e qual é o caminho que você está querendo alcançar? Com que objetivo? Com que veracidade? Com que verdade? Com que realidade? Quando a gente chega nesse mergulho interior que pode expor as suas verdades, indo além das mentiras que você insistiu em manter, a gente pode viver muito mais próximo da realidade que apenas se ocultou porque você trancafiou no interior, talvez escurecido e jamais vasculhado. Porque as suas buscas até então eram exteriores e você acabou se esquecendo da base de tudo isso que é você. Que seja por um momento, melhor, talvez por um tempo, ou quem sabe por toda a vida, se a gente puder deixar essas lutas de lado e apenas caminhar, no meio desse percurso a gente vai encontrando muito mais aliados que adversários, já que eles foram criados por alguns meios, alguns condicionamentos, mas também alimentados por você. E permaneceram até aqui inconscientemente. Agora você pode refletir, trazer para uma forma mais consciente e poder viver toda a suavidade que a vida sem adversários e com muito mais união e compartilhamentos pode te oferecer. Amanhã a gente conversa sobre mais um novo tema, sobre mais uma ideia. Esse é também um tema que a gente vai conversar com mais profundidade na Vida em Curso, que é um curso que eu estou promovendo junto com o Flávio. Nós dois estamos fazendo algumas exposições de alguns conceitos e alguns entendimentos que a gente vai estudar junto. E você pode encontrar nas nossas páginas do Facebook, tanto minha quanto do Flávio, da Rádio Inverso, e a gente seguir nessas novas buscas, nessas novas reflexões e entendimentos. Até a próxima!